Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Casagrande. Mais uma vez a gente está aqui no Insights do Player 1, hoje fazendo um react de novo, tá bom? A gente fez um react recentemente sobre um diagnóstico que fizeram ali, que, na minha humilde opinião, é um diagnóstico feito de maneira errônea. Então a gente vai fazer um novo react de um outro caso. E nesse a gente vai fazer uma comparação no sentido de como é bom quando uma pessoa que sabe do que está falando faz um processo ali de esclarecimento a respeito de um transtorno, tá? A gente vai... Por muito tempo eu acompanhei esse rapaz, ele chama Mano Jobs. Bom, ele faz conteúdos de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, sou da tecnologia ainda, apesar da psicologia, ainda trabalho com tecnologia. Gosto muito, por sinal. E, de modo geral, a ideia do vídeo é a gente fazer esse comparativo, né, da maneira correta de se falar sobre um transtorno na internet, comparado ao vídeo que a gente já assistiu anteriormente, que seria o modo errado de falar sobre o transtorno. Bom, então são duas pessoas que são leigas, né? E o Mano Jobs, ele recentemente ele soltou um vídeo falando sobre um possível diagnóstico que ele tenha, tá bom? Aí ele conta a história, contextualiza ali, e aí a gente vai ver alguns pedaços desse vídeo. Vamos lá. E hoje, mais uma vez, de uma forma um pouco mais informal, então meu linguajar não vai ser tão técnico, vai ser técnico quando for necessário, e vai ser natural e informal quando for necessário também, tá bom? Vamos trocar a tela para ver. Vamos iniciar aqui. Ele conta um pouquinho, contextualiza um pouquinho a história, e a gente vai ouvir essa contextualização. Pois é, hoje eu ganhei de presente um remédio tarja preta para eu lidar com o meu TDAH. Uma parada que eu achava que eu tinha superado quando eu era criança, e depois de adulto, eu acreditei fortemente que era uma frescura. Porque as pessoas fazem a gente acreditar que TDAH é frescura. Muita gente acha que é brincadeira. Pô, eu sou muito esquecidinho, mano, eu tenho TDAH, tá ligado? Mas quem tem TDAH sabe o inferno que é ter que lidar com isso no dia a dia. Mas antes de falar sobre coisa chata, mano, eu quero falar pra vocês que eu tô no top 20 da IBEST, descobri isso hoje, mano. Eu achei que tinha ficado pra lá e pá, mas eu recebi um convite pra estar lá na cerimônia. Eu vou fazer o possível pra estar lá. Perguntar com um monte de gente, trocar uma ideia. É interessante demais como é que isso contrasta muito com o que eu vou falar com vocês, cara. Porque é difícil, velho. Tem que procurar ajuda psiquiátrica, porque eu comecei a ser atacado pelo Brasil inteiro por causa de opinião política, tá ligado? Eu sei que muita gente tá aí, pô, você tá aí colhendo o que você plantou, mano. Você é um trouxa, isso, aquilo, outro. E eu não tô falando de lado nem nada, não, tá ligado? O objetivo disso aqui é a saúde mental, mano. Inclusive, eu recebi do psiquiatra, essa parada aqui, a autoavaliação que eu quero fazer com vocês, tá? Eles que depois de começar a tomar o remédio, essa avaliação que vai mudar. Eu vou falar com vocês, é importantíssimo, muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final. Porque é surpreendente, tá? E se você não tiver afim de ver nenhuma informação aqui, e só quiser saber o que tem no final, eu vou deixar a numeração aí na tela, pra você clicar e já pular pra lá direto, que eu vou falar com vocês, tá? Vai valer a pena. Cada segundo que você assistir isso aqui. Pra ser bem sincero, já tem alguns... Aqui a gente tem um contraste, né, dele no começo do vídeo e desse recorte que ele faz. Essa diferença entre um e outro, ela vem por conta de que esse recorte que ele faz já é outro dia. Então é bem legal. Vale a pena. Inclusive o link do vídeo vai estar na descrição. Vocês podem assistir o vídeo completo. Como a gente só vai ver alguns recortes, eu já vou fazer um adendo que é em relação a essa autoavaliação para adultos, né, em relação ao TDAH. Nenhuma autoavaliação, nenhum questionário, nada nesse sentido, ele pode validar um diagnóstico, mas ele é um apontamento. Então, existem critérios que a gente pode olhar para a gente imaginar. E aí, a importância de ter um profissional. E aí o Mano Jobs ele faz esse recorte falando que ele achava que era que ele não é maluco nem nada para procurar um psiquiatra, por exemplo, para fazer um tratamento, um médico, um psicólogo, enfim, ele não precisa, porque é frescura, como ele fala, né? Ele usa a palavra frescura. Então, a gente tende a acreditar que algumas coisas são frescura.
algumas coisas são caráter, algumas coisas são de propósito, enfim, quando o transtorno ele não deixa ser de propósito, o transtorno ele não deixa ser frescura, tá? E outra é a gente fazer a associação dessas características com o transtorno, como ele também fez esse recorte. Ah, tá esquecendo é TDAH, tá esquecendo, esquecido da chave é TDAH. Não se resume a só um critério, a uma coisa, Não, é muito mais complexo para fazer esse diagnóstico e o tratamento é muito mais complexo, tá? É muito mais complexo. Vamos seguir aqui com o vídeo e a gente faz um outro adendo logo na sequência. Tempo que eu tava sentindo a necessidade de procurar uma ajuda, mas eu tentei acreditar com todas as minhas forças, mano, que era só eu aprender a lidar, largar pra lá, não fazer nada, igual muita gente tava mandando eu fazer, cara, só deixar a poeira baixar. Sinceramente foi o que eu fiz. Sinceramente, cara, o canal é meu, faço dele o que eu quiser, eu comecei isso aqui, poder falar sobre videogame, não pra ter briga política, não fazer disso aqui um mundo das lamentações, mano. Eu inclusive criei o canal só existe porque eu aprendi a lidar com o TDAH gravando pra câmera, que não tô fazendo aqui agora, mano. Eu sempre fui mais nerd da família, do meu ambiente de convivência. Eu comecei a falar sobre root, coisas que eu achei que só eu entendia direito, mano. Foi assim que o Mano Jobs nasceu, de uma curiosidade, de uma brincadeira. E esse sempre foi o meu perfil de produção, perfil de pessoa. Tanto que todo mundo que me reconhece na rua, conversa comigo, fala, véi, você é o mesmo cara que eu vejo na internet. Mano Jobs, vocês estão vendo aí, não é um personagem não, tá ligado? É o que eu sou de verdade. E depois de um tempo, o meu ambiente de conforto, de prazer de criar, virou um lugar nocivo. Tanto que eu desapareci, postava 2, 3 vídeos por dia e comecei a postar 2 no mês, mano. Isso quando eu não postava um só, eu não postava nada. Eu comecei a voltar aqui no YouTube só pra cumprir compromisso, publicidade que o pessoal mandava, né? Porque eu tenho que pagar as contas, né, mano? Tem aquela treta do remessa com fome também, mas enfim. O conteúdo do vídeo é sobre saúde mental e TDAH, mas pra deixar muito claro, ele só existe por causa daquele assunto que aconteceu. Porque meu canal é sobre videogame, eu já perdi tempo demais lidando com essa situação bosta. Então aqui nesse vídeo, vocês podem ter certeza que não vai ter briga, porque eu defini assim, ponto. Pra felicidade de todo mundo que jogou praga, eu tô bem, tá tudo dando certo. Falou? Mas independente de qualquer coisa, galera, foquem em ser a melhor versão de si mesmos todo dia. Eu tento fazer isso todo dia. Eu sempre dou essa dica, esse conselho, inclusive aquele de nunca deixar as emoções afetarem o julgamento. Eu caí nessa pilha. Eu tava quebrado. Nem tô falando de financeiro, tô falando do mental mesmo. Eu entrei em parafuso. O que eu tinha de dificuldade, não vou falar cognitiva, mas no dia a dia, sabe? Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com essa expressão de dificuldade cognitiva, saca? Eu comecei a ter vezes 100, mano. Não tava dormindo direito, não tô comendo direito, ainda tô adaptando isso, saca? Eu tenho semanas que eu passava sem fazer nada, só deitado na cama. Falei assim, hoje eu não vou fazer nada, não tô afim de fazer nada e vai ficar do jeito que tá, foda-se. Eu comecei a ter medo de entrar na internet e ver a seção de comentários, tanto que vocês já perceberam que eu não sou muito de responder comentários, mas recentemente eu tomei a atitude de vir cá e trocar ideia com a galera. Porque quem sobrou, quem continua aqui comigo são as pessoas que de fato importam. O Spin, o Pikachu, mais um monte de gente que tá aqui desde sempre, gente que cresceu assistindo as idiotices que eu faço aqui todo dia, levando Nintendo Switch pra faculdade, velho, trocando o Nintendo Wii U num kart, transformar ele no kart do Mario e rodar com isso dentro do bairro, igual um doido, com perigo da polícia pegar. E olha que eu já parei, eu já passei perto de polícia 3 vezes, mano. Depois que eu comecei a entrar em parafuso, eu entrei num limbo, mano. Eu achei às vezes até que eu tava com depressão, porque eu tava depressivo, em momentos em que eu não devia de estar assim, sabe? Tava na BGS, por mais que o evento tenha sido ruim, como a galera gosta de falar, como que alguém fica depressivo num lugar daquele? Eu tava assim, depois de ter encontrado a minha irmã que eu não via há muito tempo pra ir lá comigo, entendeu? Não é normal não, velho. Eu cheguei a ficar com medo de sair na rua, cara, de sair com a minha família na rua, pô. Eles viram que a galera tava comentando ali, creio Deus Pai. Eu literalmente me reduzi à minha própria insignificância, a ponto de, quando eu tinha que postar algum vídeo, só postar aqui, sair fora e esquecer que eu tenho vida na internet. A ponto de deixar minha família inteira, minha mãe, principalmente minha noiva, muito preocupada comigo. Comecei a ter aqueles problemas de dermatite na cara, na cabeça toda, na mão, as paradas que provém de estresse. Eu passava a semana, às vezes, inteirinha sem conversar com ninguém. Comecei a gravar vídeo curto, sem falar uma palavra, porque daí eu conseguia fazer o conteúdo, mas sem ter que conversar, entendeu? Eu me perdi por completo e por vários momentos eu me questionei o porquê que eu continuei aqui, por que eu tô aqui. E se eu tô aqui até agora, é porque eu gosto do que eu faço aqui, mano. É porque eu gosto acima de tudo. O Mano Jobs só é o Mano Jobs de hoje, porque existiram pessoas que desde lá do início me apoiaram com alguma coisa de alguma forma. Riu de uma bobagem que eu fiz. Achou legal algum videogame portátil, que eu sempre trouxe alguns aleatórios e corri até atrás dos mais raros possíveis pra trazer aqui pra vocês. Tipo a Nvidia Shield portátil, que eu arrependo de ter vendido o meu, que hoje em dia não existe mais pra comprar. E tá muito mais caro do que eu comprei na época. É essa personalidade caótica que é o Mano Jobs, aleatória, brincalhona, risonha. E durante um ano eu deixei de ser essa pessoa. Eu comecei a questionar até se a vida tinha perdido o sentido. Me senti completamente perdido. Tive medo e relutei muitas vezes em procurar ajuda e às vezes até conversar com alguém sobre isso. Porque na maioria das vezes as pessoas acreditam fielmente que TDAH é frescura, é só falta de atenção, que você tem que lidar com a vida de outra forma. E que isso não agrava quando você tá com alguma dificuldade, com algum problema ou sufocado com alguma coisa. Então eu suprimi tudo que eu tava sentindo o tempo todo, a cada vez que acontecia aqui dentro. Foi virando a bola de neve até que eu comecei a ceder, a quebrar, a rachar, perder muito de mim mesmo, porque eu não tava mais conseguindo lidar com o problema que eu já não conseguia e só jogava por baixo do pano, virou uma bola de neve. Chegou num ponto inevitável que eu tive que, por impulso, procurar ajuda. E se minha noiva não tivesse ido comigo, eu provavelmente não teria ido na consulta ontem.
sempre fui muito criativo, cara, e eu sempre usei o TDAH como forma de... Aqui você vê, ele comenta sobre algumas partes do vídeo e provavelmente eu cortei essas partes de comentários e tudo mais. Eu vou colocar as falas mais importantes dele a respeito do TDAH e da história que ele vem construindo. Se eu falar alguma coisa que você não viu no vídeo, assiste o vídeo completo dele porque é muito bom, de fato. Ele abre o coração, é super importante para você entender o contexto que ele estava na vida dele, para ele ter procurado ajuda, tá? Eu vou tentar fazer um disclaimer aqui, que ele fala o seguinte, que ele estava quebrado, ele deixou de ser quem ele era, ele deixou de fazer as atividades que ele queria fazer, que tanto fizeram ele ser quem ele é, tá? Então ele cita até a personalidade caótica dele, né? Esse contexto todo faz com que a gente entenda que o transtorno em si, o adoecimento, ele gera um sofrimento muito grande. Independente de qual o motivador do seu transtorno, ele traz um sofrimento muito grande, tá? E aí a pessoa, ela tende a se isolar, porque igual ele fala no vídeo, que ele se fechou, ele se isolou, ele foi e entrou numa caverna, né? Por conta do TDAH, ele entrou numa caverna, né? Então todas as outras coisas foram somando e foram sugando as energias dele. E aí faz com que ele não tenha nem energia para levantar. Ele cita no vídeo que várias vezes ele deitava na cama e não queria levantar porque não quer fazer nada hoje. E às vezes a gente acha que é preguiça, que é um problema, que a gente tá, sei lá, eu tô muito estressado, tô preguiçoso, sou vagabundo, ou qualquer coisa do gênero, quando na verdade não é. Você tá em um sofrimento tão grande que até fazer as coisas básicas do seu dia, elas são dolorosas. Então, esse foi um dos motivadores, tá? Existe uma outra questão que ele passou, que aí vocês assistem o vídeo dele, que vocês vão entender mais profundamente, que é onde ele cita que ele se arrependeu de ter entrado nessa onda e tudo mais, tá? O importante é que a gente fale, ele faz esse contexto porque para ele faz esse sentido, mas a gente quer ver a história da parte da saúde mental e da parte do TDAH, tá bom? Ampliar isso, sabe? Tanto que eu tenho medo ainda, porque eu não comecei o tratamento, tenho medo disso aqui, né? Porque eu sempre soube que na hora que eu fosse procurar um remédio, um médico, ele ia me receitar algum remédio aí. Sempre tive medo de perder um pouco da minha personalidade e isso me avacalhar de alguma forma, sabe? Bom, a gente... Isso é interessante, o que ele cita em relação a perder a personalidade, que o algoritmo das redes sociais usa muito isso, né? Ele coloca as características que às vezes fazem parte da sua personalidade como um grande problema de um transtorno para que você se classifique e você deixa de ser quem você é e você passa a ser o transtorno. Então ele buscando um médico, ele vai deixar de ser quem ele é, ele vai perder a personalidade dele. Na realidade não, ele não perde a personalidade, ele perde algumas características que geram o sofrimento que ele tem, mas a personalidade em si não é a intenção. O tomar um remédio não é para você tomar um medicamento ou fazer uma terapia para você se transformar em um robô, para você entrar em um perfil, em um modo, vou entrar em um reset aqui e vou falar super bem o português, vou chamar todo mundo de senhor, senhora. Não, a gente mantém a nossa personalidade. A gente perde as características do transtorno que geram o sofrimento que a gente tem. E a algum nível a gente pode perder, por exemplo, uma característica que todo mundo julga que é engraçado porque eu fico esquecendo das coisas e todo mundo... Isso é óbvio que pode acontecer, mas isso não é uma característica da sua personalidade, entende? Então, esse medo que às vezes as pessoas têm de perder uma característica da sua personalidade é um medo fantasioso, porque dentro desses diagnósticos de 5 minutos da internet, a gente fica com essa pecha de que eu sou o meu transtorno. Eu não sou ninguém sem o meu transtorno. Quem que você é? Eu sou Marcos Casagrande e tenho TDAH. Ter TDAH não faz parte da sua personalidade, entende? Sabe? Bom, a gente vai ver isso amanhã. Tanto que ele mandou isso aqui pra nós, ó. Um negócio de avaliação, autoavaliação. Ele falou que isso aqui vai mudar na medida que eu for usando esse remédio aqui, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei que isso aqui é pra organizar as ideias na cabeça, silenciar aquele monte de voz na cabeça, mano. Porque TDAH, ao mesmo tempo que é tenso, velho, é engraçado, mano. Porque
Eu vivi a vida inteira achando que isso era normal, na vez de todo mundo, parecia que tem um monte de gente falando na minha cabeça, eu tô pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Sabe quando você tá no meio de uma festa, aquela falação, é como se fosse isso, velho. Uma parada que me relaxa e acalma é escutar música calma, assistir lá o Two Step. E quando eu vou editar vídeo, não tem como editar ouvindo música, eu não consigo fazer adulto, por mais que a música eu esteja ouvindo, não tenha voz. Então, eu paro pra editar, começo a editar, sinto tédio editando, a parada que eu sei que consigo 10 minutos tá pronto, largo a edição, às vezes eu abaixo na cabeça pra dormir aqui, parece que cansou excessivamente a minha cabeça, com a música calma a minha cabeça, eu vou fazer outra coisa. Aí, pô, tem que editar, tem que terminar isso aqui. Volto, começar a editar, edito mais 2, 3 minutos, aí eu lembro, pô, tem uma coisa legal que eu queria comprar, pô, aí eu vou lá no Marketplace e fico lá, 1, 2 horas, e o vídeo pela metade, velho. É uma parada que prejudica relacionamento, prejudica a convivência com as pessoas. Mano, é difícil de explicar assim, mas eu acho que pelo que eu falei agora, vocês conseguiram ter uma noçãozinha, né? Então eu vou preencher isso aqui com... Aqui é engraçado, né, que ele cita essas coisas. E ele entende que isso gera sofrimento para ele, né? E aqui ele já não tá mais naquele momento que foi o momento que fez ele procurar. Ele já tem uma consciência diferente, ele já passou em consulta, tá? Ele já fez um primeiro momento, o acolhimento, já entende qual é a relação dele com o transtorno, mas ele ainda faz esse link, né? Você vê que ele faz esse link, meio colocando a personalidade, porque eu faço isso, e aí eu lembro, eu vou procurar, e o vídeo fica pela metade, as vozes, chega a ser engraçado, mas não é. Ele entende que gera um sofrimento, e aí ele faz esse recorte, né? Ah, aqui eu sei que prejudica o meu trabalho, eu sei que prejudica os meus relacionamentos, enfim. Você vê que sempre quando ele coloca, mesmo quando para ele é engraçado, ele entende que isso gera um sofrimento, que gera uma dor, que gera um problema. É complicado. Às vezes a gente simplifica demais, principalmente a internet, simplifica muitas coisas, sem entender o sofrimento que o transtorno traz para aquele que tem um transtorno e para as pessoas que estão em volta, né? Com total sinceridade com vocês, e a gente vai ver o efeito disso aqui com alguns dias, tá? Vou ler essa parada aqui para vocês. Pesquisas apontam que os sintomas... Aqui ele vai fazer uma leitura sobre essa escala de avaliação, tá? Eu vou pular essa parte da escala de avaliação, apesar dele falar muita coisa sobre o transtorno. Vão lá e assistam o vídeo, que eu acho que vai fazer mais sentido para vocês do que eu passar aqui, tá bom? Até porque eu não quero estimular que todo mundo faça para ver e tal, porque essa autoavaliação, estava conversando com a minha esposa hoje, com ela sobre essas questões de escalas e testes e afins, né? E aí eu achei uma analogia muito boa, que eu acho que descreve bem esse momento, que essa autoavaliação, essas escalas e tudo mais que geralmente o psiquiatra ou o psicólogo pode utilizar para fazer o rastreio de um transtorno ou de algo que gera sofrimento na vida do paciente, essas escalas elas funcionam como uma bússola, tá? Pensa assim, transtorno é um tesouro. Você tem um mapa do tesouro e o mapa está apontando que é para o norte, né? Então você tem que ir para o norte. Como que você acha o norte? Você vai achar uma bússola, tá? Essa escala de avaliação é uma bússola. Então você vai pegar essa bússola, colocar em cima da mesa e ela vai apontar para o norte. Essa bússola está apontando para a direita. E aí eu tenho uma outra bússola que está apontando para a esquerda. Entende? Então eu tenho uma escala que está falando que existe a possibilidade de ter o transtorno, o TDAH, tenho outra bússola que fala que não tem o transtorno. Qual das duas está certa? Eu tenho duas bússolas, uma avaliação e uma escala. O que eu preciso fazer? Eu, como profissional, eu tenho que entender que é uma possibilidade ter o TDAH, como também é uma possibilidade não ter. Então eu preciso utilizar outras ferramentas, seja mais avaliações, seja uma conversa com as pessoas que estão em volta dessa pessoa, para analisar o sofrimento, para validar os critérios, para validar as respostas que ele deu sobre aquela autoavaliação, e aí a gente faz uma junção de todas essas coisas. E aí vai dar a maior probabilidade. Dentre todas as avaliações, outras ferramentas que a gente utiliza, outras escalas à parte que a gente pode fazer aplicação, a gente tem
a maioria das bússolas apontando para a direita. Então o norte, ele, por uma questão de exclusão, ela é mais provável que seja para a direita o norte. Então a gente vai no caminho da direita. Porém, todavia, a gente, ao longo do processo, a gente pode alterar essas informações. Por quê? Uma pessoa que está fazendo uma avaliação para identificação se há ou não o TDAH, essa pessoa ela vai mudar o processo de vida dela, tá bom? Não é que ela não tenha mais o TDAH, mas ao longo do tempo, a gente pode descobrir que na verdade não era TDAH, era um outro transtorno que tem uma característica parecida. É um diagnóstico, talvez um diagnóstico diferencial, ou é uma comorbidade, é esse transtorno mais um outro transtorno que a gente tem que avaliar em conjunto. Enfim, são várias possibilidades. Por isso, geralmente, o médico, quando ele vai conversar com você, ou o psicólogo, quando ele vai conversar com você, que ele tem uma dúvida sobre um possível transtorno ou um possível momento que você passa, ele não te dá um diagnóstico, ele faz uma hipótese diagnóstica, para que a gente possa, ao longo de várias sessões, ao longo de um tempo, a gente possa fazer um tratamento e mais investigações a respeito para saber se tem ou não tem, ou existe a possibilidade de ser algo diferente. Mesmo que a gente vá na direção que a maioria das informações apontam que é o norte, que é esse transtorno, no meio do caminho a gente pode mudar de ideia e voltar. Por quê? Porque o ser humano, ele é um conjunto de várias coisas, tá? O ser humano é biopsicossocial. A gente tem toda a nossa estrutura psíquica, tem toda a nossa estrutura biológica, fisiológica, hormônio, o próprio organismo, a nossa cognição, e a gente tem toda a estrutura social, que também é um fator muito importante para a construção do nosso eu. Entende? Então as coisas não são simples como pesquisar no ChatGPT, colocar 3 critérios e pimba, temos ali a fórmula mágica de diagnóstico. Entende? Então olha o quanto complicado é para a gente poder fazer esse processo. E no meio do tratamento, a gente pode descobrir ferramentas diferentes para também fazer, porque o mesmo tratamento para 2 pessoas pode ser errôneo. Cada pessoa pode ter um tipo de tratamento diferente, que ela se acostuma melhor, que ela se organiza melhor, que ela responde melhor. Mais uma vez, eu vou pular essa parte, vocês podem ir assistir direto no vídeo do Mano Jobs, tá? Que eu acho bem bacana vocês olharem a estrutura desse teste, mas não recomendo a fazer, ficar respondendo e achando que é um bater o martelo, tá? Porque não é uma avaliação e um diagnóstico desse. Existem outros critérios que são avaliados além desse. Esse é só uma das bússolas que a gente vai utilizar para entender o caminho, para entender se é ou não é. Bom, eu não sei se você se identifica com isso e chegou a fazer esse teste junto comigo não, saca? Nem que seja só pra poder experimentar, ver alguma coisa. Porque esse é uma parada que precisa de diagnóstico médico, velho. Não existe diagnóstico TDAH pela internet. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês têm que lidar com esse tipo de situação com seriedade. Porque eu achei que era frescura e ganhei um desse. Então a gente vai ver qual que é o efeito disso quando eu comecei a tomar essa parada aqui. Vamos fazer. Você percebe, com orgulho do Mano Jobs, tá? Porque ele trata de fato com seriedade. Mesmo ele falando que fez ali na frente de todo mundo, não sei se você respondeu ou se identifica, mas trata com seriedade. Isso é para ser feito com acompanhamento médico. Você entendeu? O diagnóstico é feito pelo médico. É super, super importante que se você tem dúvida, você busque realmente um médico, busque um psicólogo, busque atendimento, busque aconselhamento, enfim. A ideia é que você não caia nessa falácia de que a internet pode te dar o diagnóstico, pode responder as perguntas para você, tem todas as respostas. Não tem, tá bom? É muito mais profundo do que uma resposta de ChatGPT. Unboxing de remédio? Cara, eu já fiz unboxing de panela de pressão. Eu nunca achei na minha vida que eu fosse abrir um remédio, cara. Remédio, velho. Ó. Dia seguinte. Tomei o remédio 8 horas da manhã. Agora são quase 1 hora da tarde.
tão diferente o silêncio na cabeça, velho. Não senti necessidade de ficar balangando o corpo o tempo todo, sabe? É como se a cabeça estivesse no lugar, mano. É como se as ideias estivessem em ordem, sabe? Beleza, eu sei que tem coisas pra fazer e pá, mas parece que a cabeça estabeleceu uma ordem pra cada coisa ser feita. Uma parada muito interessante, mano, foi o foco. Cara, além da ansiedade, do desespero absoluto que eu sempre tava acordando com ele, eu tô com a mente descansada, cara. Eu juro que eu não lembrava como é isso, tá? Tipo, parece que eu de fato dormi e descansei. Eu não tô sentindo exausto o tempo todo que não tava sentindo, mano. Parece que assim, eu tô com energia pra enfrentar o mundo inteiro, mano. E ao mesmo tempo, eu não tô ansioso nem desesperado. Eu tô vivendo cada segundo no tempo que ele tem que ser. Cara, é loucura, mano. O detalhe mais importante de todos. Bom, acabou de concluir aqui a impressão do Desert Eagle, que funciona de verdade, não dá tiro de verdade. Eu botei pra fazer ontem e eu consegui. Cara, eu consegui, velho. Editar um vídeo inteiro. Editar um vídeo inteiro sem desfocar. Cara, eu quero jogar videogame pra ver como é que eu tô agora, na moral. Poxa vida, eu tô calmo, mano. É engraçado, né? Que ele fala, quero jogar videogame pra ver como é que eu tô agora. Como faz a diferença, né? E esse é só o começo. Esse é só o começo de uma trajetória que, se você acompanhar o canal do Mano Jobs, você vai ver isso sendo demonstrado nas ações que ele tem. Vai ser um resultado para a vida inteira. E provavelmente, eu creio, que ele vai voltar e vai falar a respeito disso de novo. E, inclusive, seria muito interessante, né? Ver daqui, sei lá, há 2, 3 meses, ele falando a respeito, né? De como está sendo o tratamento e de como mudou o dia a dia dele. É super importante. Mas deu para perceber, né? Como tratar com seriedade o que é o transtorno faz uma diferença gigantesca na vida da pessoa que está em sofrimento. Você vê que a expressão dele de cansado que ele estava antes está mudando. É muito interessante, é muito bom. Mano, na moral, mano, eu parei de ver esse remédio aqui como uma maldição. Eu quero agradecer a todo mundo que fez da minha vida um inferno, porque isso me ajudou a encontrar uma solução pro meu problema, mano. Nossa, cara! E eu tava com medo de perder um pouco da personalidade, velho. Eu tô conseguindo até falar sem ficar travando e embolar toda hora, porque parece que a mente sincronizou com a fala, entendeu? Então eu não fico embolando palavra mais. Cara, que doideira, velho. Cara, isso me ajudou até a responder mensagem de WhatsApp na hora. Cara, eu sempre fui muito difícil pra responder. É legal você ver, né? Ele fala, porque eu tava com medo de perder a minha personalidade, mas na verdade as coisas estão fluindo melhor, né? Eu acho super bacana, porque a gente tem essa visão afunilada de que somos o transtorno, somos a doença, somos, né? Quando você vai conversar com uma pessoa que tem um transtorno, principalmente esses diagnósticos de internet, a pessoa ela tende a responder para você, tipo assim, eu sou fulano de tal, eu tenho tal transtorno, eu sou fulano de tal, eu sou bipolar, eu sou fulano de tal, eu tenho depressão. Quando a depressão, o transtorno, não faz parte de quem você é. É uma fase que você passa. A gente, óbvio, que tem que tratar isso por muito tempo e algumas pessoas têm que passar a vida inteira em tratamento para não ter crise, mas o transtorno não faz a sua personalidade. Você tem uma personalidade além do transtorno, entende? Algumas pessoas, elas compram a ideia de achar que toda essa bagunça que tá na sua cabeça faz parte de quem você é, quando na verdade a gente pode viver sem esse sofrimento desse barulho que tá dentro da cabeça. Quem tem o TDAH, né, no caso. Mas eu vi que hoje, durante o dia, mesmo fazendo algumas coisas aqui, eu consegui pegar o WhatsApp e responder na hora. Porque eu sempre espero bastante pra responder, porque eu tô resolvendo BO e tal, se me desconcentrar, me tira do centro de equilíbrio. Na verdade, eu já tava fora dele há muito tempo. E não é que eu desconcentrei, eu não perdi o foco. Eu não tô aéreo mais. Sabe, não tô com barata tonta tentando entender o que eu tenho que fazer e fazendo uma coisa completamente diferente. Cara, eu não sei nem explicar, mano. Eu tô emocionado, sem sacanagem. Outra parada é o sono. Todo mundo que me falou, que comentou comigo que tomar remédio pra esse trem, fala que dá sono pra caramba e tomar cuidado com isso, mas o médico, o psiquiatra, falou que se Venvance, se eu tomar no horário errado, somente dormindo mal igual eu tava dormindo, ele ia me tirar o sono, ia acabar não resolvendo nada.
Então eu tenho que acertar meu horário de sono. E hoje eu vou definir isso pra sempre. Dormir bem hoje, mas a partir de hoje eu vou dormir no horário certo. E não tô sentindo aquela soneira maluca, desesperada. Que dava essa hora assim, me dava um cansaço insuportável, cara. Uma vontade de dormir que eu não tava entendendo de onde que era. E eu não tô tendo isso, tô disposto, muito bem disposto. Com o corpo e a mente descansados. Com a parada de colocar tudo em ordem. Acertar agenda, horários e colocar a vida no trilho, no lugar. Mano, é uma virada de chave absoluta. Eu não consigo dar uma descrição melhor do que essa pra eu, de fato, ter procurado o tratamento e definido a solução da parada. Tá engraçado, mano. Vou ligar pra minha irmã aqui, vai estar preocupada. Aqui o vídeo, ele se repete um pouco, tá? Então, a gente não precisa terminar de ver. Beleza. Acho que deu para entender a diferença de uma pessoa tratando com seriedade o que é o transtorno e uma pessoa simplesmente utilizando como ferramenta para xingamento, né? Então, parabenizar o Mano Jobs mais uma vez por ter procurado auxílio, ajuda de profissional. Acho que é o mais importante, o recado maior é esse, né? Sair fora do diagnóstico de internet e partir para o profissional, ir atrás de um profissional. As pessoas que não são profissionais da área da saúde mental tendem a ter esse processo, essa questão de ficar tratando como se fosse frescura, ou tratando como se fosse algo muito maior do que é, de forma exagerada, para taxar só, para colocar dentro de uma caixa ou por pertencimento. A gente tem que fugir desse meio. A gente tem que tratar com seriedade e se preocupar com o sofrimento que esse transtorno gera, tá? Então a gente tem que tratar sempre com seriedade, tratar sempre da melhor maneira, procurando profissional, procurando apoio, enfim, né? Se você tá em sofrimento, procura um profissional, vai até uma OBS se você não tem condições financeiras, ou procura um psicólogo. Tem muitos psicólogos, inclusive, que eles trabalham com valor social, um valor muito abaixo do mercado, tá bom? Tem locais que você pode procurar, por exemplo, universidades que têm clínica escola, que você pode fazer o atendimento de graça lá. Bom, então busque um profissional, tá bom? Se você está em sofrimento, busque um profissional. Se você tem dúvida sobre a saúde mental de alguma pessoa, não use isso como ferramenta para machucar, tá bom? Não use como ferramenta para machucar. Beleza? Acho que é esse o meu recado de hoje. Agradecer mais uma vez aí pela coragem o Mano Jobs por ter compartilhado com a gente. Acompanho ele já tem um bom tempo. Acho que é interessante ali e fiquei muito feliz dele ter buscado ajuda e mais feliz ainda de ver um bom resultado como ele teve. Bom, espero que mais para frente ele dê um feedback maior sobre essa experiência dele. A gente segue acompanhando aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, deixa seu comentário no vídeo, acho que é importante e interessante aí. Como eu deixei no vídeo anterior também, se vocês quiserem falar sobre algum caso que esteja na mídia, alguma coisa nesse sentido, deixa nos comentários aí também. A gente tem um vídeo que a gente está preparando sobre o Kanye West e o Scott, que é o vocalista do Creed, tá bom? Falando sobre bipolaridade. Como a mídia utiliza esses diagnósticos, esses casos, né? Esses incidentes com os grandes nomes aí da mídia para poder lucrar em cima. Então a gente vai falar, tá bem bacana, eu tô construindo o roteiro ainda, tá dando um pouco mais de trabalho, mas vai ser muito legal, vai ser muito legal. Bom, espero vocês no próximo Checkpoint. Valeu, eu sou Casagrande, estudante de psicologia, e mais uma vez agradecer para vocês aí por toda a força que vocês têm dado. Muito obrigado e até a próxima.